Fala galera, beleza? Professor Raul de Química na área, e nesse vídeo nós vamos começar a trabalhar as nossas provas discursivas da UERJ. Vamos começar pelo exame discursivo de 2020, um exame realizado no ano de 2019. É importante a gente comentar de início que o exame discursivo da UERJ ele tem algumas particularidades, e é interessante que a gente reconheça essas particularidades para conseguirmos atender as expectativas da banca. Pensar no exame discursivo da UERJ é pensar em atender comandos que são diretos, comandos que são práticos e comandos que conseguem ir colocando a gente dentro do plano que a UERJ precisa, tá? Então, quando eu falo de comandos, eu falo, por exemplo, de cite, indique, nomeie e raramente explique ou justifique sua resposta. Então vamos buscar sempre trabalhar de forma mais direta, até para facilitar a banca a corrigir as nossas provas. Nesse exame de 2020, por exemplo, a gente tem aí no máximo 2 questões pedindo para justificar a prova, justificar a questão, justificar o que você está fazendo. Em geral você vai citar, em geral você vai indicar, nomear e calcular. Então, sem mais delongas, vem comigo. Questão na tela para você. Vamos lá. Estudos recentes apontam que em 2018, o ano em que se registrou a maior emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. A tabela a seguir apresenta a fórmula molecular e a fonte de 4 dos principais gases que contribuem para esse fenômeno. E aí o cara cita aí 4 fórmulas moleculares, CO2, CH4, N2O e O3, e a fonte, combustíveis fósseis, agropecuária, fertilizantes e queima de biomassa. Com base na tabela, nomeie o gás correspondente a um composto orgânico e sua respectiva geometria molecular. Então o cara já pediu 2 coisas nesse comando, e o comando aí é nomear. Galera, é só dar o nome. Obviamente, a gente vai identificar na tabela essas informações que ele quer. Depois, o segundo comando, indique a fonte do gás que corresponde a um óxido neutro e a fórmula molecular daquele que é uma substância simples. Então vem cá, vamos comer. Primeira coisa que o cara pede, nomeie o composto orgânico. O que a gente precisa pensar para conseguir identificar um composto enquanto composto orgânico? Basicamente, esse composto precisa ter átomos de carbono. Átomos de carbono em cadeia. Quando a gente analisa aqui as opções que ele dá pra gente, a gente tem o CO2 e o CH4. São 2 compostos que apresentam carbono. Porém, o CO2 é um composto binário, ou seja, formado por 2 elementos químicos, em que o oxigênio é o elemento químico mais eletronegativo. Isso não vai caracterizar ele enquanto composto orgânico, apesar dele apresentar átomo de carbono. Isso caracteriza ele como um óxido. E o óxido é uma das classes dos compostos inorgânicos. Então não pode ser a nossa resposta. Depois, ele pede pra gente... Depois a gente tem que analisar o CH4. CH4 é um composto muito famoso, mais conhecido como gás metano. Gás metano é o primeiro composto químico da série dos alcanos. Os alcanos são os hidrocarbonetos, compostos formados somente por carbono e hidrogênio. Existem várias classes de hidrocarbonetos que se diferenciam entre si pelas ligações químicas que podem ser simples, duplas ou triplas e também pelo fechamento da cadeia, entre cadeias abertas e cadeias fechadas. Nesse caso, o CH4, como eu já mencionei aqui para você, ele faz parte da classe dos alcanos, que são os hidrocarbonetos de cadeia aberta e ligações simples. Então, entre gás carbônico e metano, a gente vai ficar na nossa resposta com o CH4, beleza? Então, a primeira pergunta e o primeiro comando refere-se ao CH4. Outra pergunta que ele faz também nessa questão é a respeito da geometria molecular. E já já eu vou indicar para você como a gente vai fazer essa resposta. Vamos primeiro desenrolar aqui o raciocínio da questão. Geometria molecular desse composto orgânico. Geometria molecular do CH4. Pensa comigo, geometria molecular. Geometria te lembra lá a matemática, né? Um assunto até um pouco complicado.
Mas aqui na química, a geometria molecular é basicamente entender como uma determinada substância, ou melhor, como um determinado composto molecular, ele consegue se estruturar no espaço. Então, pensar na geometria molecular é pensar em relacionar uma forma geométrica à forma que esse composto molecular se coloca. E o que você precisa pensar para entender geometria molecular? Vamos junto. Duas coisas que a gente pensa ao falar de geometria molecular. Primeira coisa muito importante, galera, quantidade de átomos nessa molécula. Ah, Raul, então você quer dizer para mim que geometria molecular é exclusivo para moléculas? Exatamente. Geometria molecular é exclusivo para compostos moleculares. Compostos iônicos, ou até mesmo compostos metálicos, que não são tão comuns da gente falar, são compostos que não vão apresentar geometria molecular. Os compostos iônicos são lá os agregadinhos de cátions e ânions, eles vão ter formas específicas que o vestibular da UERJ nem cobre, nem fala isso. Isso já é um assunto lá para os vestibulares militares. E os compostos metálicos é nada mais um agregado de cátions envoltos de elétrons livres. Então não pensa em geometria molecular para compostos iônicos ou para compostos metálicos, somente para compostos moleculares, compostos formados por ligações covalentes. Então, como eu falei com você, pensar em geometria molecular é pensar em duas coisas. Primeira coisa, número de átomos. Dependendo da quantidade de átomos que eu tenho numa molécula, eu posso ter geometrias diferentes. Outra coisa que você precisa analisar, além do número de átomos, você precisa pensar também na presença de pares ou de par, pode ser um ou mais de um, de elétrons livres. E aí, ó, vamos analisar o CH4. CH4 tem quantos átomos? Um átomo de carbono, que seria o átomo central, visto que ele faz o maior número de ligações. Lembra que o carbono é um elemento químico do grupo 14, antiga família 4A, então ele tem 4 elétrons na camada de valência, e para isso precisa realizar 4 ligações. E eu tenho o hidrogênio, que tem um elétronzinho na camada de valência, então ele vai realizar uma ligação. Então, pensar aqui no CH4 é pensar, a princípio, num primeiro momento, que eu tenho carbono com os seus 4 elétrons e tenho 4 hidrogênios. Isso aqui que eu acabei de mostrar para você é o que a gente chama de fórmula eletrônica. A questão não te pede a fórmula eletrônica, mas a gente precisa analisar a fórmula eletrônica para conseguir entender a geometria. Então, eu tenho um átomo central e 4 átomos periféricos, um total de 5 átomos nessa molécula. Galerinha, 5 átomos nessa molécula e nenhum par de elétron livre ao redor desse átomo central. Quando eu tenho 5 átomos numa molécula e não tenho um par de elétron livre, a geometria aqui é uma geometria bem famosa, e pensar no metano é pensar diretamente na sua geometria, que é a geometria tetraédrica. Então, geometria tetraédrica, porque esse cara tem 5 átomos, um átomo central e 4 átomos periféricos. Combinado? Outra coisa que ele vai perguntar nessa questão é a respeito do óxido neutro. Eu cheguei a comentar um pouquinho aqui com vocês sobre óxidos. Eu falei para você que os óxidos eram compostos binários, no qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Se você analisar as substâncias que ele colocou para você, você vai ver que tem 2 óxidos aqui presentes, o CO2 e o N2O. Tá? O CO2 e o N2O são óxidos de classificações diferentes, porque a gente vai classificar um óxido segundo alguns critérios. O critério mais importante que a gente tem aqui, inclusive para resolver essa questão, é analisar o caráter desse óxido, se ele é um óxido ácido, básico ou neutro. Nesse caso, galera, ele quer especificamente os óxidos neutros. E aí vamos diferenciar basicamente esses 3 caráteres? Óxidos ácidos. Óxido ácido é um óxido formado por ametais.
ou metais de inox mais 6 e mais 7, metais de inox mais elevado. Qual é a característica de um óxido ácido, galera? Um óxido ácido, quando em presença de água, ele vai formar um ácido de arrênios, HXeOY, um ácido oxigenado, beleza? O óxido básico é um óxido que vai ter caráter básico e ele precisa ser formado por um metal, de inox mais 1 ou mais 2. Então, na presença de água, ele vai formar uma base de arrênios, aquela basezinha que apresenta uma hidroxila ligada a um metal. Vale ressaltar também que os óxidos ácidos, na presença de uma base, ele se comporta como um ácido. O que significa se comportar como um ácido? Significa que ele vai reagir com essa base por uma reação de neutralização. Uma neutralização indireta, porque eu não tenho de fato um ácido, mas eu tenho uma substância que performa como um ácido. Então eu vou ter formação de sal e água ao reagir um óxido ácido com uma base, tá? Já o óxido básico, na presença de um ácido, ele vai se comportar como uma base. Então ele também vai neutralizar esse ácido por uma neutralização indireta, formando sal e água. Além dos óxidos ácidos e dos óxidos básicos, nós temos os óxidos neutros, que são aqueles óxidos que não reagem nem com ácido, nem com base, nem com água. Pensar em óxidos neutros, galera, é pensar em 4 tipos de óxidos, ou melhor, 4 espécies de óxidos. Algumas literaturas usam somente 3, mas é importante a gente saber 4 porque a UERJ gosta desses 4. Quais seriam os 4 óxidos neutros, 4 únicos óxidos neutros? Famosa frase água, fazendo relação com o H2O, no é o NO, com 20. Água, no, com 20. Então é H2O, NO, CO e N2O. Esses são os 4 óxidos neutros. Nesse caso, se o cara está me pedindo um óxido neutro, ele está falando do N2O. Além disso, a questão também me pede as substâncias simples. Esse assunto é muito simples, mas ao mesmo tempo ele é um assunto lá do começo da nossa preparação para o vestibular. Então, às vezes, as ideias ficam perdidas, porque a gente está tão acostumado a ver coisas mais complexas e mais difíceis na frente, que esses conceitos mais simples a gente acaba perdendo. Então, vamos analisar o que é uma substância simples. Substância simples é uma substância formada por um único elemento químico. Então, eu só posso ter um elemento químico. Raul, eu posso ter vários átomos desse elemento? Pode. Posso sim, nenhuma restrição quanto à quantidade de átomos. A minha única restrição é quanto ao número de elementos químicos. Quando a gente analisa as 4 opções, a gente tem o CO2, tem 2 elementos químicos, carbono e oxigênio. A gente tem o metano, com 2 elementos químicos, carbono e hidrogênio. A gente tem o N2O, o óxido de nitrogênio, com 2 elementos químicos, nitrogênio e oxigênio. E nós temos o oxigênio, O2, com apenas um elemento químico, que é o oxigênio. Então a minha substância simples seria o oxigênio. Beleza? Então agora a questão vai voltar na tela e a gente vai entender de fato como a gente responderia essa questão na prova da UERJ. Então, voltando aí para a questão na tela, a gente tem o seguinte: com base na tabela, nomeie o gás correspondente a um composto orgânico. Gás correspondente a um composto orgânico, a gente tem o CH4 e o nome dele é metano. Raul, por que metano? Vamos lá. Met porque eu tenho um carbono. An, somente ligações simples. O é a terminação para hidrocarbonetos. Beleza? Segundo comando que ele pede é a respectiva geometria molecular do metano, do CH4. Então, essa geometria molecular nós já vimos tetraédrica. Tá aqui, tetraédrica. Vamos para o próximo comando. Indique ainda a fonte do gás que corresponde a um óxido neutro. A gente viu que o óxido neutro é o N2O. Então, a fonte do óxido neutro seria fertilizantes.
Então tá aqui, fertilizante. E por fim, última pergunta que ele faz é para a gente indicar a fórmula molecular daquele que é uma substância simples. A gente viu que substância simples tem que ser formada por um único elemento químico, então nossa resposta O2. E tá aí a resolução da primeira questão do exame discursivo de 2020. Espero que você tenha gostado, um beijo grande, me acompanha que tem mais. Fala galera, beleza? Professor Raul de Química na área para a resolução de mais uma questão do exame discursivo da UERJ 2020. Então vamos para a questão de número 2. Uma questão onde a gente precisa analisar os compostos orgânicos, tá? Tem um comando que é sobre química inorgânica, mais especificamente nomenclatura de bases inorgânicas, mas a questão em si ela performa mais conceitos e ideias da química orgânica. Então, vem comigo, vamos para a questão. Questão 2 na tela. Além do agente patogênico e de antibióticos, as vacinas apresentam em sua composição um conservante e substâncias que contribuem com a proteção do organismo contra doenças. Dentre essas substâncias estão o metanal, o hidróxido de alumínio e o glutamato monossódico. Observe abaixo a fórmula estrutural do glutamato monossódico e de um conservante presente frequentemente em vacinas. Então tá aí. Escreva a fórmula estrutural do metanal, primeiro comando, e nomeie o tipo de isomeria espacial presente na molécula de glutamato monossódico, segundo comando. Agora vamos para os outros. Em seguida, identifique a fórmula molecular da base inorgânica presente na composição da vacina e o número de carbonos com hibridação sp2 presente no conservante. Então, vem comigo, vamos analisar aí. Primeiro comando, como eu falei para vocês, escreva a fórmula estrutural do metanal. Galera, para escrever a fórmula estrutural de um composto orgânico, a gente precisa primeiro identificar qual é a função orgânica na qual esse composto pertence, tá? Então vamos lá, vem comigo, ó. Metanal. Quando a gente pensa no metanal, olha aqui, terminação dessa nomenclatura é al. Dica importante, gente. Para a gente conseguir identificar a função orgânica de um composto a partir da sua nomenclatura, quem vai dar essa ideia para a gente é sempre a terminação dessa nomenclatura. Nesse caso, a terminação é al. E al te lembra o quê? Al te lembra aldeído. Beleza? Então, terminação al é uma terminação característica dos aldeídos. Caramba, Raul, além de identificar a função, eu tenho que saber como é um aldeído, né? Se eu não souber como é um aldeído, eu não faço essa questão. Exatamente. Você precisa saber quem é um aldeído. E aí, ó, outra diquinha, tá? Aldeído termina em O, então eu tenho que ter um oxigênio no final, tá? Se eu tenho que ter um oxigênio no final, você vai lembrar daquela famosa frase Xoxuá aldeído para lembrar. Por que Xoxuá? Porque esse Xo é CHO. Então, todo aldeído vai ter a terminação CHO ou COH. Então, o aldeído ele é isso aqui, ó. R de cadeia carbônica, C dupla O, H. Essa estrutura aqui é o tal do grupo funcional do aldeído. É uma carbonila de extremidade. É uma carbonila que fica na ponta da cadeia, conhecida como aldoxila ou até mesmo como formila. Então, para ser aldeído tem que ter essa característica. Só que ele não falou de qualquer aldeído, ele falou especificamente do metanal. Se é o metanal, lembra, MET. MET é nomenclatura para um carbono. Então, esse aldeído aqui, ele precisa ter um carbono. Esse um carbono é o próprio carbono do grupo funcional. Então, eu não posso ter mais carbono além dele. Então, eu vou substituir esse Rzinho, que faz uma referência à cadeia carbônica. Então, se eu tivesse mais de um carbono, eu ia estar encaixando aqui o radical necessário para formar esse aldeído.
mas como eu tenho um carbono só, no lugar desse R vai entrar um hidrogênio, tá? E aí já a gente vai fazer essa fórmula estrutural bonitinha para nossa resposta. Então, já identifiquei quem é o metanal, já sei como eu vou escrever sua fórmula estrutural. Ele me pergunta depois qual é o tipo de isomeria espacial presente no glutamato monossódico. E aí, galera, falar de isomeria espacial é falar de dois tipos de isomeria, que eu vou lembrar aqui com você, tá? Porque a química orgânica ela é muito vasta, tem muita coisa de química orgânica, né? Então lembrar tudo eu sei que é complexo. Então vamos lá. Isomeria espacial. Quais são os dois tipos de isomeria espacial que a gente tem? Primeiro tipo de isomeria espacial é a isomeria geométrica, também conhecida como isomeria cis-trans. E o segundo tipo é a isomeria ótica. Para que você consiga identificar o tipo de isomeria presente no glutamato monossódico, é necessário que você saiba identificar as condições de ocorrência para cada tipo de isomeria. Então, para a isomeria geométrica ou cis-trans, qual é a condição de ocorrência? Condição de ocorrência é que haja disposição espaciais diferentes, por isso isomeria espacial, tá? Em relação a um plano de rigidez. Nesse caso, plano de rigidez aqui pra gente pode ser ligação dupla, que é a ligação sigma mais π, ou cadeia fechada, cadeia cíclica, tá bom? Então tem dois tipos de plano de rigidez. E aí, dependendo de como os grupos ligantes dessa cadeia carbônica estiverem dispostos em relação a esse plano de rigidez, eu posso ter as configurações cis e trans para os isômeros. Raul, beleza, eu entendi, mas me ajuda a identificar que ainda não ficou claro. Então eu vou te ajudar a identificar, tá? Vou escrever aqui, ó. Para que eu tenha a isomeria geométrica, eu vou ter o quê? Eu vou ter o famoso C dupla C, beleza? E aí, obrigatoriamente, os ligantes de cada carbono precisam ser diferentes. Então, A, vou pegar um verdinho, A tem que ser diferente de B e D tem que ser diferente de E. Beleza? Então, é importante a gente mencionar que além de ter a dupla, eu preciso ter ligantes diferentes em cada carbono. E aí talvez você esteja se perguntando, Raul, mas A e D podem ser iguais? Pode. A e E podem ser iguais? Pode. B e D podem ser iguais? Também pode. B e E podem ser iguais? Também pode. Então o que não pode? O que não pode é A ser igual a B e D ser igual a E. Beleza? Se eu não tiver uma dupla, eu vou ter o quê? Um composto cíclico. E aí eu vou desenhar um composto cíclico mais simples aqui para você, tá? E aí eu vou ter, ó, A diferente de B e D diferente de E. A diferente de B e D diferente de E. Tranquilo? Combinado? Então essas são as condições de ocorrência para a isomeria geométrica. E para a isomeria ótica, quais são as condições de ocorrência? Condição de ocorrência para a isomeria ótica é presença de carbono assimétrico, também conhecido como carbono quiral. Então, para que haja isomeria ótica, é necessário que tenha carbono assimétrico ou carbono quiral. E aí eu vou até um pouquinho além, tá? Porque, na verdade, quando a gente pensa em UERJ, né, a UERJ, quando trabalha em isomeria ótica, ela se restringe muito à presença de carbono quimétrico ou carbono quiral ou carbono assimétrico. Misturei os dois nomes, foi mal, gente. Carbono quiral ou carbono assimétrico. Porém, galera, eu queria dizer que a isomeria ótica ela não se restringe a isso, tá? A isomeria ótica, ela na verdade fala a respeito da assimetria molecular. Então, ela parte do princípio que os isômeros ópticos são isômeros que apresentam assimetria molecular.
Existem alguns casos de assimetria molecular. Existem alguns casos em que as moléculas se tornam assimétricas. Um desses casos é a presença de carbono assimétrico. Então, a presença de carbono assimétrico é capaz de deixar uma molécula assimétrica e, consequentemente, ele permite com que haja desvios para lados diferentes de uma luz plano polarizada. Mas se eu poderia deixar uma dica além para você aqui nessa questão, não restringimos a assimetria molecular à presença de carbono assimétrico. A gente pode ter assimetria molecular também em compostos cíclicos trans, então acaba sendo uma mistura dessas duas isomerias, tá? Então compostos cíclicos trans também são compostos assimétricos e eu posso ter também assimetria molecular em compostos alênicos, compostos que apresentam ligações duplas acumuladas. Mas quando eu penso em UERJ, exame discursivo da UERJ, nunca apareceu um caso diferente de isomeria ótica sem carbono assimétrico, tá? A UERJ gosta muito de trabalhar nessa linha, a presença de carbono assimétrico para definir a isomeria espacial ótica, tá bom? Ou a estereoisomeria, que a gente também pode usar esse termo quando fala de isomeria espacial. Então, isomeria espacial ou estereoisomeria é a mesma coisa, tá bom? E nesse caso, isomeria geométrica, eu tenho um plano de rigidez com disposição diferente, isomeria ótica, assimetria molecular, mais especificamente com presença de carbono assimétrico, tá? Então, depois desse resumo rápido, vamos olhar para o glutamato monossódico e identificar alguma dessas condições de ocorrência. Quando você olha para o glutamato monossódico, galera, você não percebe a presença de ligação dupla entre carbonos e você também não vê carbono fechado, ou melhor, cadeias carbônicas fechadas. Então, se você não tem composto cíclico e não tem carbono com dupla, a isomeria geométrica ou cis-trans está descartada, tá? Então, só posso pensar em isomeria ótica. Mas vamos olhar e vamos ver se realmente tem uma isomeria ótica. Quando tu olha para o glutamato monossódico, você percebe esse carboninho aqui, ó. Raul, esse carboninho é um carboninho assimétrico? Sabe por quê? Porque o carbono assimétrico, galera, é aquele carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Carbono assimétrico, obrigatoriamente, tem que ser um carbono que só faz ligações simples. E se eu já pudesse puxar um gancho lá para o último comando, carbono de hibridação sp3, tá? E essas 4 ligações simples são feitas com aquelas substâncias ou aqueles grupos ou aquelas cadeias diferentes. Então eu tenho aqui, ó, primeiro grupo, NH2, certo? Segundo grupo, eu tenho essa cadeia carbônica toda com uma carboxila no final, certo? Terceiro grupo, eu tenho esse carboxilato, tá? E o quarto grupo, que você não vê, mas sabe que tem, é um hidrogêniozinho. Então, esse carbono aqui tem 4 ligantes diferentes. Então, ele pode ser classificado como um carbono quiral assimétrico, caracterizando a presença de isomeria ótica no glutamato monossódico. Se eu pudesse te dar uma outra dica para identificar esse carbono quiral, seria nessa representação aqui, ó. Você consegue perceber que eu tenho uma ligação que é como se fosse um triângulozinho cheio. Quando um composto orgânico tem uma ligação representada por um triângulozinho cheio, isso indica que essa ligação ela está para fora do plano. É como se eu fosse o plano, eu estou aqui de perfil para você e essa ligação está para fora do plano. Ela está assim, ó. Se essa ligação está para fora do plano, é porque a gente já percebe que existe uma disposição diferente para esses caras. Tá bom? Então já podemos desconfiar da presença de um carbono quiral. Eu disse desconfiar. Isso significa que eu vou ter que ir lá e conferir, ou seja, eu vou ter que ir lá e analisar se eu tenho de fato 4 grupos ligantes diferentes. Tá bom? Combinado? Então atendemos o primeiro comando, que era para definir a fórmula estrutural, atendemos o segundo comando, que era para poder identificar o tipo de isomeria. Tem um terceiro comando aí. E para fazer esse terceiro comando, eu vou precisar dar uma apagadinha aqui no quadro, porque você pode perceber que ele já está lotado de informação. Então eu vou sair da frente. Se você quiser tirar um print do que já foi escrito, você tira o seu print e aí eu volto para a gente poder continuar, tá bom? Então vai lá, saindo da frente, hora do print. Isso, show de bola. Então foi.
Beleza, galera. Vamos lá, ó. Outro comando que o cara faz aí, que o cara tem aí, que ele te pergunta, é o seguinte. Ele pede a fórmula molecular da base. Aí saímos da química orgânica e vamos lá para a química inorgânica agora, tá? Então ele pede a fórmula molecular da base. Primeiro, quem é essa base mencionada no texto? Então eu tenho que saber nomenclatura de bases para entender quem é a base? Sim, é importante, tá? Nomenclatura de base, ela vai ser feita da seguinte forma: hidróxido de e o nome do elemento químico que forma essa base, tá? Só que você precisa ter um cuidadozinho, tá bom? E qual é esse cuidado? Porque alguns metais que formam base, é importante a gente mencionar que as bases de Arrhenius são formadas por metais, com exceção do hidróxido de amônio, que é a única base que não é metálica, tá? Os metais que formam essa base, eles podem ter NOx fixo ou eles podem ter NOx variável. Então, se eles tiverem NOx fixo, é só hidróxido de alguma coisa. Então, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de prata, hidróxido de zinco, beleza? Agora, se tiver NOx variável, você vai ter aí alguma referência a esse NOx. E a referência ao NOx, ela pode ser feita de duas formas diferentes. Eu posso referenciar esse NOx usando o algarismo romano. Então, eu diria qual é o NOx com o algarismo romano. Então, por exemplo, se eu tenho um hidróxido de chumbo, tá? O chumbo pode ter NOx mais 2 ou mais 4. Então, eu teria o hidróxido de chumbo 2, com o 2 em algarismo romano, ou hidróxido de chumbo 4, com o 4 em algarismo romano. A outra forma de referenciar esse NOx é utilizando sufixos, tá? E eu tenho dois sufixos aí para isso. O sufixo oso, que faz referência ao menor NOx, e o sufixo ico, que faz referência ao maior NOx. Então eu poderia ter o hidróxido plumboso, quando a base for formada por chumbo mais 2, e eu posso ter o hidróxido plúmbico, para quando a base for formada por chumbo de NOx mais 4. Beleza? Nesse caso dessa questão, o cara pegou uma base de NOx fixo, tá? Ou melhor, uma base de um metal de NOx fixo. Ele utilizou aí o hidróxido de alumínio, tá? Então eu vou ter que montar isso, vou ter que montar a fórmula disso. O que você precisa pensar para montar essa fórmula? Primeira coisa, quando o cara faz referência a hidróxido, como você sabe que é uma base, você entende que precisa da hidroxila para essa base. A hidroxila é esse grupo OH-. Então a sua base tem que ter OH-. Combinado? E a gente tem também o alumínio. O alumínio é um metal de NOx fixo. Quais são os metais de NOx fixo? Você lembra? Então eu vou te lembrar, tá? Metais alcalinos, que são os metais do grupo 1, e a prata tem NOx fixo igual a mais 1. Metais alcalinos terrosos, o zinco e o cádmio apresentam NOx mais 2. Lembrando que os metais alcalinos terrosos são os metais do grupo 2 da tabela periódica. E o alumínio, que é o metalzinho do grupo 3, ele vai ter NOx do grupo 3, do grupo 13, perdão, ou da antiga família 3A, né? Então é até importante vocês não fazerem essa confusão. Grupo 13 ou família 3A, tá? E esse metal alumínio, ele vai ter NOx fixo também, e NOx fixo igual a mais 3. Então eu tenho aqui, ó, alumínio com NOx fixo igual a mais 3. Então quem vai ser o meu hidróxido de alumínio? Vamos fazer aqui agora. O meu hidróxido de alumínio, ele tem cátion mais 3, então é cátion na frente de ânion sempre, e ânion OH-. Pega essas carguinhas e cruza essas cargas. Cruzando essas cargas, a gente vai ter
o AlOH3. Está aqui a fórmula do meu hidróxido de alumínio, da minha base mencionada no texto. Tá bom? Então, vamos para o último comando agora. No último comando, ele pede para indicar o número de carbonos sp2. E aí, galera, falar de hibridação de carbonos, na verdade, não vou nem fazer aqui. Eu acho que vai ficar um pouquinho apertado. Tá? Vou fazer ali em cima. Falar de hibridação de carbonos é falar de 3 tipos de hibridação. Hibridação sp3, hibridação sp2, hibridação sp. Você lembra qual é a referência de cada hibridação dessa? Pensa o seguinte, ó, sp3. sp3 são caracterizados por carbonos que apresentam somente ligações simples. Então, isso aqui é a hibridação sp3, tá? Vale lembrar que na hibridação sp3, o ângulo entre as ligações, entre os orbitais híbridos, é um ângulo de 109 graus e meio, ou 109 graus e 28 minutos, tá bom? E que a geometria dos orbitais híbridos sp3 equivale a uma geometria tetraédrica, tá bom? Além disso, a gente tem a hibridação sp2, que é a hibridação que a questão fala, que é a característica de carbonos que fazem dupla ligação. Então ele vai fazer uma dupla ligação e 2 ligações simples, tá? O ângulo aqui entre as ligações é um ângulo de 120 graus e a geometria desses orbitais é uma geometria triangular ou trigonal plana. E por fim, a gente tem a hibridação sp, que é uma hibridação característica de carbonos que fazem ligações triplas, uma tripla e uma simples, ou até mesmo de carbonos que fazem ligação dupla, 2 duplas especificamente. Então, o carbono sp faz uma tripla e uma simples, ou então 2 duplas. Galerinha, o ângulo aqui é um ângulo de 180 graus e a geometria é uma geometria linear, tá bom? Depois dessa ideia, vamos olhar aqui para o conservante e vamos buscar os carbonos sp2. Carbonos sp2 são carbonos que fazem somente ligações duplas, uma dupla e 2 simples. Então, quantos eu tenho? Eu tenho um aqui, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem um total de 7 carbonos com hibridação sp2. Certo? Então, vamos para a nossa resposta. Como a gente responderia tudo isso que a gente falou na prova da UERJ? Então, atendendo os comandos. O primeiro comando que ele faz aí, é legal até colocar as questõezinhas na tela, tá? Então, a questão está aí na tela para você ler de novo comigo o comando. Então, escreva a fórmula estrutural do metanal. Então, o primeiro comando, escrever a fórmula estrutural do metanal. Precisamos escrever essa fórmula estrutural em linha de ligação ou em bastão. Então, volta para mim. Quando você lembra lá do metanal que eu desenhei para você, era hidrogênio, carbono, dupla OH. Então, é isso aqui, ó. Seria isso aqui. Só que você entende que essa estrutura ela não fica muito legal quando a gente pensa em linha de ligação ou em bastão. Por que ela não fica muito legal? Porque quando a gente faz uma fórmula em bastão ou em linha de ligação, a gente não representa os hidrogênios, certo? Se a gente não representa os hidrogênios, a gente não poderia ter os hidrogênios aqui representados. Mas se a gente tira os hidrogênios, isso aqui, ó, por exemplo, seria referência a um carbono. Então, a melhor forma de representar esta molécula, especificamente lá na prova da UERJ, tá? Seria como? C dupla O H H, tá bom? Então, essa seria a melhor forma da gente fazer a representação, tá? Segundo comando que ele pede aí, era para identificar, ou melhor, nomear o tipo de isomeria espacial presente. Então, o tipo de isomeria espacial presente seria isomeria ótica.
ok? Isomeria ótica. Segundo tipo de forma que a gente tem para poder falar aqui, muito importante, tá? Eu posso falar isomeria ótica, tá? E eu posso falar isomeria espacial ótica. Porém, como o cara já deixou claro que ele quer uma isomeria espacial, se você colocar só isomeria ótica já é o suficiente. Você não precisa colocar isomeria espacial óptica se você não quiser. Só isomeria ótica já é o suficiente, tá? Vamos lá. Próximo comando. O cara pede a fórmula molecular do hidróxido de alumínio. Então você vai colocar aqui AlOH3. E por fim, o cara pergunta o número de carbonos de hibridização sp2. A gente viu que é um total de 7. Carbonos sp2. Beleza? Combinado? Foi? Então é isso, galera. Fechamos aqui mais uma questãozinha do exame discursivo da UERJ 2020. Fechamos a questão de número 2. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo grande no seu coração e até a próxima questão. Tchau! Fala, galera, beleza? Professor Raul de Química na área para mais uma questão do exame discursivo da UERJ Vestibular 2020. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a questão de número 3, beleza? Uma questãozinha que vai envolver alguns assuntos lá da fisicoquímica, mais especificamente eletrólise, que é um assuntozinho lá da eletroquímica, e fusão nuclear, um assunto de radioatividade. Então, vamos lá, questão na tela, vem comigo. Menino de 12 anos constrói reator de fusão nuclear no próprio quarto. Esse norte-americano é a pessoa mais jovem do planeta a ter montado tal equipamento de forma caseira. O reator mencionado na reportagem se baseia na seguinte reação nuclear. Sabe-se que os isótopos do hidrogênio utilizados nessa reação foram obtidos a partir da eletrólise de moléculas de água. Nomeie o elemento químico representado por X na equação e indique seu número de nêutrons. Apresente ainda a semi-reação catódica da eletrólise realizada. Então, vamos lá, galera, vem para cá. O cara fala de duas coisas. O cara fala de eletrólise e de fusão nuclear. Vou começar com a fusão nuclear porque os primeiros comandos fazem referência à fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? O nome já diz, ó, fusão é união, é junção, nuclear, de núcleos. Então a fusão nuclear é uma reação que envolve átomos radioativos, é uma reação nuclear onde a gente tem núcleos menores formando núcleos maiores, tá bom? Não confundam a fusão nuclear com a fissão nuclear, tá? Fusão nuclear é a junção, é a união de núcleos menores para formar um núcleo maior. Agora, a fissão nuclear é o contrário. Você pega um núcleo grandão, separa esse núcleo em núcleos menores. Tá bom? A fissão nuclear, por exemplo, o caso mais famoso, só para você fazer uma referência, é a fissão nuclear do urânio, tá? Então, você tem urânio lá, o urânio vai ser fissionado em criptônio, bário, em nêutrons, reação em cadeia, liberação de energia. Só que aqui a gente está falando de fusão nuclear. Combinado? Beleza? Então é junção, é união. Eu preciso pegar átomos, núcleos menores, transformar esses núcleos menores em núcleos maiores. É importante a gente mencionar que tanto na fusão nuclear quanto na fissão nuclear a gente vai ter liberação de energia, tá bom? Então, galera, olhando para essa fusão nuclear, o que eu preciso pensar para entender qual é o átomo formado? Você precisa pensar que em toda reação radioativa você precisa ter um balanço de massa e um balanço de carga, ou seja, a quantidade de massa antes
da fusão ou da fissão, ou até mesmo de um decaimento radioativo ou um bombardeamento radioativo acontecer, tem que ser igual à quantidade de massa final. E a quantidade de cargas antes tem que ser igual à quantidade de cargas depois. Então, pensar em fusão nuclear ou em qualquer outra reação que envolva essa radioatividade é pensar em balanço de massa e balanço de carga. E é isso, galera, que vai te ajudar a determinar esse cara X. Porque é o seguinte, a massa vai estar representada em cima, tá bom? E a carga representada embaixo. Então eu tenho 2 aqui, mais 2 aqui. Eu tenho um total de 4 unidades de massa. Desse lado eu tenho que ter 4 unidades de massa. O nêutron já tem 1 unidade. Então o núcleo X ele vai ter o que falta para chegar a 4, que nesse caso são 3 unidades de massa. Então eu vou colocar aqui 3. Beleza? Agora vamos para o balanço de carga. A carga vai estar embaixo. Você tem o primeiro isótopo do hidrogênio, mais especificamente o deutério, de número atômico 1, e o outro de número atômico também 1. Então são 2 deutérios, 1 mais 1, 2. Se você tem 2 nos reagentes, você tem que ter 2 nos produtos. O nêutron é uma partícula que apresenta massa e não apresenta carga. Então todas as 2 cargas positivas que você encontrou, os 2 prótons que você encontrou aqui nos deutérios, eles vão estar onde? Eles vão estar nesse elemento. No caso, o número atômico desse elemento aqui vai ser o 2. Beleza? Como você identifica esse número, a partir desse número atômico, o elemento químico? Na tabela periódica, tá? É importante a gente lembrar, galera, que o número atômico ele caracteriza um elemento químico. Então, se eu quero saber o elemento químico que está sendo relacionado, o seu número atômico me dá essa informação. Então, nesse caso, se o número atômico é 2, eu preciso ir lá e olhar na tabela periódica quem tem número atômico 2. E quem tem número atômico 2 na tabela periódica é o famoso hélio. Então, o elemento em questão aqui é o hélio. Já já a gente vai para as respostas e entender o que ele quer. Se ele quer que eu dê o nome, se ele quer que eu dê o símbolo, tá? Então, se eu já identifiquei, já resolvi uma parte do problema. Depois ele me pergunta, galera, também, nessa questão, o segundo comando dessa questão é o número de nêutrons do isótopo do hidrogênio. E aí eu queria lembrar um negocinho aqui com você, que é simples, mas que às vezes a gente esquece, que é a famosa lei fundamental da atomística. Pensar em lei fundamental da atomística é pensar em que número de massa é igual a número atômico ou número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Então, A é igual a Z mais N. O isótopo em questão é o deutério. O deutério, galera, ele tem 2 de número de massa e 1 de número atômico. Então, aqui vai entrar 2 é igual a 1 mais N. Então, quantos nêutrons esse isótopo do hidrogênio tem? Passo 1 para lá, subtraindo. 2 menos 1, 1. Tá aqui, mais uma respostinha minha. Depois, ele pede na mesma questão a semi-reação catódica da eletrólise. E aí a gente precisa lembrar a eletrólise aqui juntos, né? Galera, eletrólise é um dos assuntos lá da eletroquímica, tá bom? As famosas pilhas e eletrólises. Eletrólise é um fenômeno não espontâneo, onde a corrente elétrica é capaz de possibilitar a ocorrência de uma reação química. Então, uma reação química que não ocorreria espontaneamente,
Quando eu vou lá e dou uma forçada nela com o auxílio da energia elétrica, eu faço essa reação ocorrer. Só que é importante que você se atente ao fato também, gente, que a eletrólise, o nome já diz, ó, lise quebra, eletrocorrente. Então a eletrólise vai ser uma reação de decomposição. Então eu estou decompondo alguma coisa nesse processo. Como eu estou fazendo a eletrólise da água, quem vai sofrer essa decomposição é a água. E aí eu quero que você pense o seguinte, tá? Essa decomposição é uma decomposição que vai precisar feita para que a corrente entre no processo. Então, quando eu fizer essa decomposição da água, eu não vou necessariamente decompor água em substâncias simples num primeiro momento, tá? Eu vou pegar essa água e vou provocar uma ionização dela. E a ionização da água, então eu tenho aqui água líquida que vai ionizar formando H+ aquoso e OH- aquoso. Então, essa é a primeira parte que eu preciso pensar para a eletrólise da água, porque são os íons provenientes da ionização da água que vão sofrer as reações capazes de formar produtos para a eletrólise, tá? É importante a gente se lembrar também, gente, que na eletrólise eu vou ter um ânodo ou um anodo, tá? E um cátodo ou um catodo. Você vai ouvir as duas formas, tá? A forma correta seria ânodo e cátodo, mas a gente fala anodo, catodo, tá tudo bem, tá? O mais importante é você entender o que acontece em cada um desses processos. Para você entender o que acontece, eu vou te dar uma dica, tá? A eletrólise, como eu falei, ele é um processo eletroquímico, tá? Se a eletrólise é um processo eletroquímico, galera, é porque a eletrólise ela vai envolver um processo de oxirredução, um processo de transferência de elétrons. Então, o processo de oxirredução, como uma transferência de elétrons, como ela é uma transferência de elétrons, eu preciso ter espécies que perdem elétrons e espécies que ganham elétrons. A perda e o ganho de elétrons que vai possibilitar que a corrente passe no processo e consiga formar produtos. Para isso, é necessário também que você lembre que toda vez que uma espécie química perde elétrons, ela está sofrendo um fenômeno chamado de oxidação. Enquanto você tiver uma espécie química ganhando elétrons, você vai ter um processo chamado de redução. Por isso que a gente chama de oxirredução, porque tem oxidação e redução acontecendo. Lembrando, a oxidação é a perda de elétrons. Então, se eu estou perdendo elétron, eu estou perdendo carga negativa. Ao perder carga negativa, a carga da espécie que sofre oxidação, ela precisa ser aumentada. Então, o NOx da espécie oxidada sofre um aumento. Beleza? Enquanto na redução eu tenho ganho de elétron. Então, se eu estou ganhando elétron, eu estou ganhando carga negativa. E ao ganhar carga negativa, o meu NOx consequentemente diminui. Ou seja, a espécie reduzida tem uma redução do seu NOx também. Tá bom? Então, o processo de eletrólise ele vai ter oxidação e redução acontecendo. Na eletrólise, assim como nas pilhas, a oxidação e a redução vão acontecer em catodos e anodos, tá? No catodo ou no cátodo, né, eu tenho a redução acontecendo. Então, no cátodo ocorre a redução e no ânodo ocorre a oxidação. E aí, galera, eu dei uma sublinhada aqui no C e no A, tá? Por que eu sublinhei o C? Porque C é uma consoante. Então, se C é uma consoante, o fenômeno que vai acontecer também vai ser um fenômeno de consoante. R também é uma consoante. Então, redução. Consoante com consoante. Beleza? Agora, aqui no ânodo, eu sublinhei o A. O A é uma vogal. Então, o fenômeno que vai acontecer em vogal é um fenômeno de vogal. Oxidação começa com O é uma vogal. Então, vogal com vogal, consoante com consoante. Para você não confundir. No cátodo acontece redução
e no ânodo acontece oxidação. Só que se liga aqui no que eu vou te falar agora, tá? Tem um detalhe aí que é muito importante. Apesar da questão falar de eletrólise, eu não posso deixar de comentar isso. Porque na pilha e na eletrólise, de fato, o fenômeno que ocorre no cátodo e no ânodo é o mesmo. Porém, a pilha e a eletrólise apresentam polos diferentes para o seu cátodo e para o seu ânodo, tá? Aqui na eletrólise, o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. Combinado? Não confundam isso. É muito comum a gente confundir, porque a gente sempre sabe mais pilha do que eletrólise, tá bom? Mas a gente não pode mais confundir. A partir dessa aula está decretado que você não confunde mais, beleza? Então é consoante com consoante, vogal com vogal, sempre. Só que na eletrólise o cátodo é negativo e o ânodo é positivo, beleza? Tranquilo? E isso vai te ajudar muito quando eu falar aqui um outro detalhe, tá? Pensa aqui, ó. Cátodo. Se o cátodo é polo negativo, ele vai atrair quem da ionização? O polo negativo atrai o polo positivo. Então, quem é que vem sofrer redução no cátodo? O H+. Se o H+ vem sofrer redução no cátodo, o OH- vem sofrer oxidação no ânodo. Tá? Então, se você ainda tiver com dificuldade de definir quem é o polo negativo e o polo positivo, vai aí mais uma dica, tá? Cátodo te lembra cátion. Então, cátodo atrai o cátion. Se ele atrai o cátion, que é positivo, o cátodo é negativo. Ânodo te lembra ânion. Então, o ânodo te atrai o ânion. Se ele atrai o ânion, ele tem que ser o polo positivo. Combinado? Foi? Então vamos entender o que vai rolar aqui, ó. O cátodo vai atrair o H+, aquoso, e ele vai reduzir o H+. Se ele reduz o H+, ele vai ganhar elétron, e ao ganhar elétron ele forma H2, visto que isso aqui é um ametal, tá, galera? Os ametais, eles precisam obrigatoriamente formar substâncias diatômicas, substâncias com 2 átomos. Então ele forma hidrogênio gasoso. É importante a gente se atentar que a semi-reação catódica, que é o que a gente acabou de escrever aqui, ela precisa estar balanceada, tá? Então se eu tenho 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Se eu tenho 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Ok? Combinado? Agora, o que acontece no ânodo? O que acontece no ânodo é a oxidação do OH-, da hidroxila. Então, a oxidação da hidroxila vai formar o que, galera? Vai formar, vamos botar ela aqui, aquosa, né? Vai formar água, meio de O2, e vai formar elétron, tá? É isso aqui que forma. Precisa estar balanceado, como eu falei, né? Então, se eu tenho 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 oxigênios. Aqui, meio vezes O2 dá 1, mais 1, 2. 2 cargas negativas, 2 cargas negativas. Pronto. Já sei o que acontece no cátodo, já sei o que acontece no ânodo. Talvez você esteja me perguntando assim, caramba, Raul, mas a questão me pediu só a semi-reação catódica. E você já fez a semi-reação catódica, eu sei, tá? Eu sei que a questão já fez, eu já respondi a questão, mas já que a gente está falando de eletrólise, vamos aproveitar e vamos até o final, gente. Vamos aproveitar essa aula para a gente relembrar logo tudo isso, tá bom? Então eu sei a ionização, sei o cátodo, sei o ânodo. Agora eu vou achar a reação global dessa eletrólise, porque a UERJ já perguntou isso em questões vestibulares anteriores. Para você conseguir encontrar a reação global, você precisa balancear as 3 equações. Raul, como assim balancear as 3 equações? Você precisa, primeiro, atentar que a quantidade de elétrons ganhos aqui tem que ser igual à quantidade de elétrons perdidos aqui. Isso é muito importante. E você precisa também balancear as espécies que sofreram redução e oxidação
com as espécies lá da ionização. Então, se eu precisei de 2H+ e 2OH-, eu vou precisar de 2H+ e 2OH-. Mas para ter 2H+ e 2OH-, eu preciso de 2 águas. Agora eu posso chegar na minha reação global da eletrólise. Então vamos lá. Posso mandar os elétrons embora. Tá aqui, elétrons eu mandei embora. Posso mandar os OH- embora. OH- eu já mandei embora. E posso mandar também os H+ embora. Então os H+ vou mandar embora. Tá? E eu poderia também, galera, mandar embora aqui, ó. Eu tenho 2 águas nos reagentes e 1 água no produto. Então eu posso mandar essa água embora com 1 água aqui em cima. E aí o que eu formei na minha eletrólise da água? A água líquida, ao sofrer eletrólise, ela vai gerar hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Beleza? Então essa aqui seria a minha reação de eletrólise. Combinado? Foi? Agora, depois de tudo isso, vamos para as respostas, né? Que já falamos a beça, vamos para a resposta. Primeira pergunta que ele me fez. Vamos lá, vamos dar uma coladinha aqui para a gente responder bonitinho. Primeira pergunta que ele faz. Nomeie o elemento químico representado por X. Tá aqui uma dica para você muito importante, tá? Se você tem dificuldade em identificar o nome dos elementos químicos a partir do símbolo, aproveita para dar uma estudada nisso. Porque a tabela periódica da UERJ, ela não tem o nome dos elementos. E a UERJ adora fazer essa relação de nome com símbolo. Então você sabe que o elemento aqui é o He, porque ele tem número atômico 2. O He, o nome dele é hélio. Então a resposta não pode ser He, a resposta tem que ser hélio, porque ele te pediu o nome. Tá bom? Segunda pergunta que ele faz. Indique o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons vale 1. Beleza? Última pergunta. Apresente ainda a semi-reação catódica da eletrólise realizada. Semi-reação catódica é essa aqui. Então, eu tenho 2H+, e é importante a gente colocar os estados de agregação aqui, tá? Aquoso, mais 2 elétrons, formando H2 gasoso. Tá aí as minhas 3 respostinhas da questão 3. Foi? Fala, galera, beleza? Professor Raul de Química na área para mais uma questãozinha do exame discursivo da UERJ 2020. Vamos fazer agora a questão de número 4. Preciso comentar algumas coisas já a princípio da questão de número 4, tá? Primeira coisa muito importante que eu preciso comentar. Questão de número 4, ela apresenta somente 2 comandos, tá? Quem está acompanhando essa sériezinha de resolução das questões do exame discursivo de 2020, percebe que as primeiras questões, a 1 e a 2, por exemplo, elas têm 4 comandos, tá? A questão 3 já tem 3 comandos. E a questão 4 só tem 2 comandos, tá? Por que isso? Na verdade, porque as questões, à medida que elas vão aumentando um pouco o seu grau de dificuldade, ou elas vão exigindo um pouco mais de tempo do candidato para resolver a questão, elas vão diminuindo de comando. As questões 1 e 2, apesar de serem questões muito conteudistas, eram questões de respostas rápidas. Respostas que você olha, vê, sabe e responde, tá? Então eram questões com mais comandos, porque as respostas eram mais simples, mais rápidas, mais diretas. Porém, respostas mais conteudistas. Aquelas respostas que ou você sabe o conteúdo ou tu não sabe, tá? Não tem muito para onde enrolar. Se você sabe o conteúdo, tu vai fazer certo. Se tu não sabe, tu vai chutar alguma coisa e vai correr o risco, né, de ter chutado certo. Beleza? A questão 3, ela é uma questão que já demanda um pouco mais de desenvolvimento. Você precisa desenvolver um pouquinho para chegar na resposta. A questão 4, que é a questão que nós vamos resolver nessa aula aqui, é uma questão que você precisa fazer continha, desenvolver bem o teu raciocínio
para você conseguir atender o comando. Então o ERT, o que ela faz? Ela já diminui o número de comandos porque ela entende que você precisa de um pouco mais de tempo para chegar na resposta. Então, uma dica muito importante para a prova da UERJ, para você que vai prestar esse exame, é atente-se ao número de comandos. Nem todas as questões têm o mesmo número de comandos. Então, atente-se ao fato se você tem que responder 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas, para você não perder nada. Combinado? Beleza? Então, depois desse papo inicial, vamos para a questão 4 na tela. Observe a fórmula estrutural plana da frutose, um dos principais açúcares presentes na fruta. Ao ser ingerido, esse açúcar é metabolizado de acordo com a equação química abaixo. As substâncias envolvidas nessa equação apresentam as seguintes entalpias padrão de formação. Então ele dá aí as 3 entalpias. Nomeie as funções presentes na molécula de frutose. Tá aí um comando direto, rápido, nomeie, um comando que já apareceu em questões anteriores. Em seguida, calcule. Então você já tem um comando que você vai ter que desenvolver melhor. Calcule a variação de entalpia padrão da reação de metabolização desse açúcar em kJ por mol. Então, volta aqui para mim. Galera, foi o que eu falei. 2 comandinhos. Um comando muito direto. Nomeie as funções orgânicas. Segundo comando é um comando em que você vai ter que desenvolver, vai ter que calcular para chegar na sua resposta. Então vamos um comando por vez. Primeiro comando, o cara pede para nomear a função orgânica. Para nomear a função orgânica, galera, você precisa analisar aqui a molécula da frutose, a fórmula estrutural da frutose, e você vai ver que tem um grupo funcional que se repete várias vezes, que é esse grupo hidroxila, ó, se apresenta diversas vezes na molécula de frutose. Esse grupo hidroxila, ele caracteriza algumas funções. Ele pode caracterizar um álcool, ele pode caracterizar um enol, ele pode caracterizar um fenol. Só que você precisa analisar a quem esse grupo hidroxila está ligado. Então, se a hidroxila está ligada a um carbono saturado, a um carbono sp3, e em todos os casos a gente pode perceber isso, a função em questão é a função álcool. Então, nesse caso, a gente tem a função álcool. Talvez você esteja se perguntando assim, Raul, mas você falou que teria outras funções, eu não consegui lembrar. Tu consegue me lembrar? Consigo, tá? Se eu tiver um enol, eu vou ter essa hidroxila ligada a um carbono com dupla, carbono sp2. Então, hidroxila ligada diretamente a um carbono da dupla, beleza? E essa dupla tem que ser entre carbonos. Se essa dupla for, por exemplo, com oxigênio, é ácido carboxílico, é outro grupo funcional, outra função, tá? Então, hidroxila ligada a carbono sp2, que está ligado a outro carbono, vai caracterizar um enol. Agora, se a hidroxila estiver ligada a um anel aromático, a um radical arila, eu vou ter a função fenol, beleza? Então, álcool, sp3, fenol, radical arila, enol, carbono sp2, beleza? Eu tenho uma outra função aí presente, que é a função caracterizada por isso aqui, ó, por esse C-dupla-O. C-dupla-O é uma carbonila. Quem já assistiu os vídeos dessa série de resoluções do exame de 2020 já deve ter visto uma função um pouco parecida, que é a função aldeído. A função aldeído, galera, ela tem essa C-dupla-O também. Só que essa C-dupla-O nos aldeídos, ela está na extremidade. Ela está na ponta da cadeia. Tá bom? Nesse caso, se eu tenho carbonila entre carbonos, a função em questão é cetona. Tá? Então a função aqui é cetona. Beleza? Foi? Então, primeiro comando, feito. Segundo comando, o cara pede para a gente calcular a variação de entalpia. Calcular o ΔH. Então a gente sai lá das funções orgânicas e vamos lá para a termoquímica, cálculo de ΔH. E quando eu penso em cálculo de ΔH, galera, eu preciso pensar que a
o cálculo da variação de entalpia ele pode ser feito de diversas formas. Isso vai depender de quê? Isso vai depender das informações que eu tenho para poder fazer esse cálculo de ΔH. Tá? Então eu tenho 3 formas de resolver isso. Primeira forma, calcular o ΔH a partir das entalpias de formação. Quase não caiu, não saiu. Calcular o ΔH a partir das entalpias de formação. O que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho que olhar para as informações. Se o exercício me deu as entalpias de formação, eu calculo a partir das entalpias de formação, que é inclusive como a gente vai fazer essa questão, tá? E aí você tem que lembrar daquela famosa formulinha, ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, beleza? Raul, quais são as outras formas? Eu tenho outras 2 formas. Eu posso calcular isso a partir da lei de Hess. A lei de Hess vai ser usada quando eu tiver equações termoquímicas para poder me ajudar a encontrar o ΔH. Então eu pego as equações termoquímicas, manipulo essas equações para chegar na equação termoquímica que eu quero e, consequentemente, no ΔH que eu preciso. Então, se as informações são equações termoquímicas, eu uso lei de Hess. Agora, se as informações forem as energias de ligação, aí eu vou ter que calcular isso a partir das energias de ligação. Como? Sabendo que o ΔH de uma reação equivale ao saldo da energia absorvida quando eu rompo ligação nos reagentes e da energia liberada quando eu formo ligação nos produtos. Lembre sempre, quebra, ruptura de ligação é um processo endotérmico, ou seja, um processo que ocorre com absorção de calor. Então a energia vai ser positiva porque o ΔH é maior que 0. Agora, a formação de ligação nos produtos é um processo exotérmico, é um processo que libera calor. Então, eu vou ter uma energia negativa. Então, se eu absorvo para quebrar e libero para formar, o saldo das energias absorvidas e liberadas vão me indicar o ΔH da reação. Beleza? Mas voltando agora para a nossa questão, para calcular o ΔH, eu vou usar HP menos HR, tá bom? Quando você olha para as informações, o cara te dá entalpia de formação da frutose, menos 1.265. Entalpia de formação do gás carbônico, menos 394. E entalpia de formação da água, menos 286. O cara não te fornece a entalpia de formação do oxigênio. Sabe por quê? Porque a entalpia de formação de substâncias simples é igual a 0. Beleza? Se você, mais uma vez, já assistiu a série de resolução do exame discursivo da UERJ 2020, você vai ver que lá na questão 1 nós falamos sobre substância simples. Eu lembrei para você que substância simples era uma substância formada por um único elemento químico. Então, substâncias simples, no estado alotrópico mais estável, vão apresentar entalpia de formação igual a 0. Então, partindo para o abraço, ΔH aqui vai ser igual a entalpia dos produtos. Quem são os meus produtos? Gás carbônico e água. As entalpias de formação, galera, são informadas em kJ por mol. Se eu tenho kJ por mol, eu preciso alterar a quantidade se eu tiver mais de 1 mol envolvido. Então, o gás carbônico é menos 394 kJ por mol. Só que eu tenho 6 mols. Então, é 6 vezes menos 394. Ou seja, 6 vezes a entalpia de formação da água, do gás carbônico, mais 6 vezes a entalpia de formação da água, menos a entalpia de formação da frutose, mais 6 vezes a entalpia de formação do oxigênio. Você sabe que a entalpia de formação do oxigênio é 0, porque ele é uma substância simples. Então, isso aqui vai dar 0. Então, vamos lá, juntos. ΔH é igual a 6 vezes.
Entalpia de formação do gás carbônico, menos 394. Mais 6 vezes, entalpia de formação da água, menos 286. Isso aqui tudo, menos a entalpia de formação da frutose, que é menos 1265. Então, ΔH aqui é igual 6 vezes menos 394, dá menos 2.364. Mais, então conserva o sinal aqui, mais vezes menos vai dar menos, tá? 286 vezes 6, que é 1.716. Isso aqui tudo menos 1.285. Então fica positivo 1.265. ΔH é igual, somando esses dois valores, eu tenho menos 4.080 mais 1.265. Esse ΔH aqui é igual a menos 2.815 kJ por mol. Tá aí o ΔH que o cara me pede, certo? Então, depois que eu calculei, é só responder a questão. Como eu responderia essa questão, galera? Simples e prático. Vem comigo, ó. Fazer do ladinho de cá. R de resposta. Funções. Álcool e cetona. ΔH igual a menos 2.815 kJ por mol. Foi? Combinado? Beleza? Então é isso, ó. Questão que dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque eu tenho que desenvolver ela toda, tenho que mostrar esse desenvolvimento na prova. E depois de mostrar esse desenvolvimento, vale a pena destacar as respostas, tá? E aí, por ser uma questão que dá um pouquinho mais de trabalho, acaba sendo uma questão que você vai ter menos comandos. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão menos conteudista. Então, assim, não tem muitos conteúdos aqui, tá? São conteúdos que são mais simples ou que demandam menos analogias, tá bom? Nessa questão 5, a gente tem uma questãozinha de tabela periódica e a gente tem uma questão num formatinho um pouco diferente das anteriores. Porque nessa questão, você já não vai ter respostas mais diretas. Você tem um comando que o cara pede para você explicar. Ele pede para você mostrar de fato com palavras, com texto, alguma coisa, tá? Isso não é comum na prova da UERJ. Geralmente você tem um ou dois comandos em toda a prova que pedem isso, tá bom? Mas acontece, não é comum que eu digo de todas as questões você precisar fazer isso. Mas numa prova, num exame, nas 10 questões sempre vai ter uma questão ou outra que você vai precisar justificar alguma coisa. Você não vai precisar dar uma resposta tão direta, tá bom? Então vamos lá, vamos olhar para a questão, uma questãozinha de periodicidade química, questão de tabela periódica. Questão na tela. Na tabela periódica proposta pelo russo Dmitry Mendeleev, os elementos químicos conhecidos à época foram agrupados de acordo com a ordem crescente de suas massas atômicas, deixando-se espaços livres para outros que ainda seriam descobertos. Considere o seguinte fragmento da tabela de Mendeleev, no qual estão indicados os símbolos químicos de alguns elementos e suas respectivas massas atômicas. Atualmente, a tabela de classificação periódica apresenta outro modelo de agrupamento, no qual os elementos químicos encontram-se organizados por famílias. Dentre os elementos presentes no fragmento da tabela de Mendeleev, indique o número de camadas eletrônicas daquele com maior massa atômica. Escreva ainda
a fórmula química da substância formada pelo metal alcalino terroso e pelo halogênio. Sabendo hoje que a massa atômica do telúrio é maior que a do iodo, explique por que esses dois elementos mantêm na classificação periódica atual a mesma posição que tinham na de Mendeleev, certo? Então vamos lá, gente. O cara faz 3 perguntas aqui, 2 perguntas até relativamente simples e uma terceira pergunta que você tem que explicar. Então, na primeira pergunta, o cara pede para você identificar quantas camadas eletrônicas o elemento químico de maior massa atômica apresenta. Então você vai olhar lá para o fragmento, eu coloquei ele aqui. O elemento químico de maior massa atômica é quem? O iodo. Então, maior massa atômica. Tá aqui, elemento químico de maior massa atômica. Beleza? Preciso identificar onde esse cara tá na tabela periódica para entender o número de camadas. E aí, eu vou falar com você 2 coisas que eu acho importantes sobre tabela periódica, tá? Porque você não pode deixar de saber para um exame da UERJ. A UERJ adora trabalhar isso. A tabela periódica, galera, ela vai ser dividida em famílias ou grupos e em períodos. Os grupos ou as famílias são as famosas colunas da tabela, enquanto os períodos são as linhas. Beleza? Cada coisinha indica um negócio. Cada pedacinho desse vai indicar uma coisa. Os grupos ou as famílias, eles indicam 2 coisas. Primeira coisa importante, o grupo vai indicar que esses elementos químicos apresentam propriedades semelhantes. Então essa é a primeira coisa que esse cara indica. A segunda coisa que ele vai indicar é que esses elementos apresentam configuração eletrônica semelhante da camada de valência. Vou botar para cá. Camada de valência. Então, a camada de valência apresenta configuração eletrônica semelhante. Foi? Tá aí. Primeira informação importante. Agora vamos falar dos períodos. Os períodos são as linhas. O que os períodos indicam? Os períodos indicam o número de camadas eletrônicas. Então, galera, se eu sei um período que um determinado elemento químico se encontra, eu sei também quantas camadas eletrônicas ele apresenta. Nesse caso, gente, o iodo, que é o elemento químico de maior massa atômica, ele se encontra no 5º período da tabela periódica. Então, se ele está no 5º período da tabela periódica, eu sei que o iodo... vou botar aqui do lado de cá. Eu sei que o iodo apresenta 5 camadas. Ok? Então tá aí a primeira resposta. Iodo 5 camadas, porque o iodo está no 5º período. Certo? Foi? Primeiro comando atendido. Segundo comando, o cara pergunta qual é a fórmula química do composto formado pelo metal alcalino terroso e o halogênio. Então você vai ter que olhar para cá e buscar o metal alcalino terroso e o halogênio. Galera, metal alcalino terroso. Isso é nome para os elementos químicos do grupo 12 da tabela periódica. Grupo 2 é o grupo dos metais alcalinos terrosos.
Beleza? Então, como você identifica? Vai na tabela, encontra o grupo 2, que é a segunda coluna. Encontrou o grupo 2, vê quais são os elementos e busca quem está aqui e está lá. E você vai ver que esse elemento químico é quem? É o estrôncio. Tá aqui. Metal alcalino terroso. Certo? Foi? Combinado? Agora você vai ter que buscar o halogênio. Halogênio é nome da família 7A, grupo 17. Grupo 17 é a 17ª coluna da tabela periódica. Começa com flúor, cloro, bromo. Você vai buscar esses elementos e vai ver que o elemento químico que pertence ao grupo dos halogênios é novamente o iodo. Tá aqui. Halogênios. Então você vai ter que fazer a ligação entre metal alcalino terroso e halogênio. Precisa saber conteúdo aqui, tá? Raul, por que eu preciso saber conteúdo? Que para determinar o tipo de ligação química, galera, eu tenho que saber, ou melhor, para determinar a fórmula química, né, eu preciso saber qual é a ligação química que está rolando, tá? E a gente tem 3 tipos de ligações químicas entre átomos. Quais são esses 3 tipos, galera? Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, tá? Então, estrôncio e iodo vai fazer que tipo de ligação? Se for metal com ametal, a ligação é iônica. Se for ametal com ametal, a ligação é covalente. Se for metal com metal, a ligação é metálica. Beleza? Então, o estrôncio é um metal alcalino terroso. O iodo é um halogênio, então o iodo é um ametal. Então, se a ligação entre metal e ametal, a ligação é iônica. Beleza? Como é que eu formo ligação iônica, gente? Ligação iônica é ligação entre íons, tá? Então você vai olhar para o estrôncio. Se o estrôncio ele é um elemento químico do grupo 2, ele é um elemento químico que apresenta NOx fixo igual a +2. Ok? E aí você tem o iodo. O iodo está aqui. O iodo, galera, é um elemento do grupo 17. Os elementos do grupo 17 são elementos que apresentam 7 elétrons na camada de valência. E por isso, para atingir estabilidade, eles precisam ganhar um elétron. Então o iodo vai ter carga -1. Certo? Então, como é que eu formo aqui a ligação entre eles? Você vai cruzar as cargas. E cruzando essas cargas, o composto formado vai ser o SR2. Certo? Então a fórmula química aqui, SR2, iodeto de estrôncio. Por fim, galera, o cara pede o seguinte, vamos dar uma coladinha aqui para a gente pegar a informação. Ó, o cara fala, sabendo hoje que a massa atômica do telúrio é maior que a do iodo, explique por que esses 2 elementos mantêm na classificação periódica atual a mesma posição que tinham na de Mendeleev. O que o cara está querendo aqui da gente? O cara está dizendo o seguinte, o Mendeleev organizava os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Por isso que o iodo ficava na frente do telúrio, porque o iodo é 127 e o telúrio é 125. Só que atualmente a gente já definiu e já entendeu que a massa atômica do telúrio é maior que a do iodo. Então por que eles ainda continuam nessa mesma posição na tabela periódica atual? Pensou? Se você não pensou, eu vou te explicar. Olha aqui. A tabela periódica atual, de acordo com Moseley, que é o cara que vem depois de Mendeleev, ela é organizada em ordem crescente de número atômico.
certo? Então, eu coloco os elementos, eu disponho os elementos em ordem crescente de número atômico, tá? O número atômico do iodo é maior do que o número atômico do telúrio. Então, por isso, o iodo vai vir depois do telúrio na tabela periódica. Então, por que na tabela periódica atual o iodo ainda continua depois do telúrio? Porque como na tabela periódica atual os elementos químicos são ordenados em ordem crescente de número atômico e o número atômico do iodo é maior que o iodo fica numa posição posterior ao telúrio na tabela periódica. Então você vai construir o seu texto, galera, baseado nessa informação. Baseado na informação de que eu organizo a tabela periódica de uma forma diferente hoje, tá? E que essa nova organização permite essa disposição dos elementos. Então, de acordo com a classificação periódica atual, os elementos químicos são ordenados em ordem crescente de número atômico. Sendo assim, como o número atômico do iodo é maior que o do telúrio, ele vai se encontrar numa posição posterior ao telúrio na tabela periódica. Beleza? Foi? Conseguiu perceber a diferença do comando dessa questão para as outras questões dessa mesma prova? Essa é a primeira questão onde o comando trabalha exatamente a ideia de explique. Tá? E quando é para explicar, eu tenho que explicar. Eu tenho que dizer um texto dizendo o que eu estou explicando e baseado em quê. Por isso eu coloco de acordo com a tabela periódica atual ou de acordo com a ordenação da tabela periódica atual. Então é importante fazer esses links para poder desenvolver essa resposta. Combinado? Beleza? Então é isso, galera. Mais uma questãozinha da UERJ, uma questão bem conteudista, uma questão rápida, uma questão com 3 comandos, tá? E uma questão extremamente conteudista. Tem que saber esse processo. E aí, tem que saber periodicidade química como um todo, tá? Tem que saber histórico para entender que o Moseley veio depois do Mendeleev e os caras mudam a lei da periodicidade. Tem que saber como os elementos químicos se dispõem. Tem que saber nome das famílias, então uma questãozinha bem completa sobre esse assunto, tá bom? Espero muito que você tenha gostado. Um beijo grande no seu coração. Até a próxima questão. Tchau, tchau. Agora nós vamos para a questão de número 6, uma questão de estequiometria, basicamente. O comando principal dessa questão é a estequiometria. Tem alguns outros assuntos aí, como oxirredução, que é um assunto que já apareceu nessa prova, como polaridade da molécula, que não apareceu na prova, mas apareceu uma ideia de geometria molecular para você relacionar, mas o comando principal dessa questão é de estequiometria, tá bom? Então vamos para a questão 6 na tela, valendo. Uma amostra impura de 200 gramas de óxido de arsênio 3 foi submetida a determinado processo que envolve a seguinte sequência de reações. Então você tem a reação 1 e a reação 2. Após as reações químicas, observou-se a formação de 50 gramas de arsênio. Indique o agente redutor da reação 1 e a polaridade da molécula ASH3. Em seguida, calcule o grau de pureza do óxido de arsênio 3. Então, como eu falei com vocês, 3 comandos aí. O comando principal, uma questão de estequiometria, pureza, tá? Então, caso especial de estequiometria, mas tem outros 2 comandos. Então, vem comigo, vamos junto. Primeiro, o cara pede aí, nessa questão, indique o agente redutor. Galera, agente redutor ou agente oxidante, né? Uma coisa precisa da outra obrigatoriamente, a gente encontra em reações de oxirredução. E reações de oxirredução são reações que envolvem a transferência de elétrons e a variação no número de oxidação, a variação do NOx. Então, quando eu olho para a reação 1, eu preciso analisar o NOx das substâncias. Então, analisando os NOxes, eu tenho aqui oxigênio. Oxigênio tem NOx -2, NOx quase fixo, beleza? Então, eu posso determinar o NOx do arsênio. Como? 3 vezes -2, -6. Se eu tenho 6 cargas negativas, eu preciso de 6 cargas positivas, tá? Essas 6 cargas positivas terá que ser dividida por 2 átomos. Então, eu tenho mais 6 dividido por 2. Então, aqui eu tenho mais 3.
Beleza? Combinado? O zinco. Zinco é substância simples. Substância simples tem NOx 0. 12H+. O H+, já tem a carguinha dele ali. A carga dele é +1. Combinado? Então vamos agora para outra parte. Na outra parte, eu tenho a SH3. A SH3 é arsênio com hidrogênio. O hidrogênio aqui, galera, vai ter NOx +1, que hidrogênio tem NOx quase fixo. Então, se o hidrogênio tem NOx +1, 3 vezes +1, mais 3. O arsênio vai ter que ser o quê? -3. Beleza? Depois eu tenho o zinco. 6 de zinco mais 2. O NOx do zinco mais 2 ali, o zinco tem NOx fixo, tá? Só que ele não está na sua forma de substância simples, ele está na sua forma aquosa, na sua forma iônica, melhor dizendo. Então eu tenho zinco mais 2, eu tenho a água também na brincadeira, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Então, analisando essas espécies, ó, o arsênio sai de +3 para -3. Então eu posso dizer que o arsênio tem um NOx que sai de +3 para -3, ele reduz, o NOx dele diminui. Então, o arsênio sofre redução. Então, a redução acontece no arsênio. O arsênio sai de +3 para -3. Além disso, gente, eu tenho também a oxidação. A oxidação, galera, é do zinco, porque o zinco sai de NOx 0 para NOx mais 2. Então, redução acontece no arsênio, oxidação acontece no zinco. Então, gente, preciso que você lembre que agente redutor e agente oxidante é o cara que age para provocar. Então, o agente redutor, ele age para provocar a redução. Então, se ele age para provocar a redução, é porque o agente redutor sofre oxidação, tá? Então, quem sofre oxidação é o zinco. Então, o agente redutor aqui é o zinco. Então, já posso preparar a minha resposta aqui no cantinho, ó. Agente redutor é o zinco. Depois, o cara pergunta aí nessa questão também qual é a polaridade da molécula de ASH3. Galera, a molécula de ASH3 é uma molécula que apresenta arsênio, que é um ametal, ligado a hidrogênio, outro ametal. Então, se é uma molécula, tá, vai apresentar uma geometria. O arsênio é do grupo 15. Então, se o arsênio é do grupo 15, ele vai ter 5 elétrons na camada de valência. Esse cara com 5 elétrons na camada de valência vai fazer 3 ligações com o hidrogênio, ó. E aí eu tenho uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. O cara que tem 3 ligações e um par de elétron livre é um cara que vai apresentar uma geometria piramidal. E se eu sei que a geometria ela é piramidal, eu posso determinar a polaridade. Como eu determino essa polaridade? Desenhando os vetores momento dipolar para cada ligação química envolvida aqui. Vetor momento dipolar, gente, ele mede a diferença de eletronegatividade. O arsênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então eu tenho um vetor momento dipolar aqui, um vetor momento dipolar aqui e um vetor momento dipolar aqui. Então eu tenho esses 3 vetores momento dipolar que empurram essas nuvens eletrônicas em direção
ao arsênio e fazem com que esse vetor μ resultante seja diferente de zero. Se o vetor μ resultante é diferente de zero, é porque essa molécula é uma molécula polar. Então, se ele pede para indicar a polaridade, eu posso dizer que essa molécula é uma molécula polar. Ok? Foi? Então, os dois comandos de inorgânica aqui, ó, de química geral, já estão, beleza, feitos. Agora, eu vou para a estequiometria, que o cara, além disso, ele me pede a pureza da amostra. Galera, para a gente determinar a pureza da amostra, e nesse caso da amostra de AS2O3, a gente vai precisar pegar a reação 1 e a reação 2 e transformá-la numa equação global, numa reação global. Transformar duas reações numa reação global é basicamente somar essas duas reações. Então a gente vai somar a reação 1 com a reação 2. Só que tenha cuidado, tá? Para a gente somar duas reações, a gente precisa identificar se essas reações apresentam espécies em comum. Porque se essas reações elas são consecutivas, se elas têm uma consequência da outra, é porque algum produto na reação 1 foi formado e utilizado como reagente na reação 2. Nesse caso, o que eu tenho aí é o ASH3 conectando as reações 1 e 2. E eu preciso que essa substância esteja nas mesmas quantidades. Então, eu tenho 2 mols de ASH3 de produto e 2 mols de ASH3 de reagente. Então, de fato, eu posso somar essas duas equações e cancelar o que eu tenho em comum entre elas, que nesse caso seria o ASH3. Então, somando aqui, olha o que eu tenho. Eu tenho AS2O3 mais 6 de zinco mais 12 de H+, formando 2 de arsênio mais 6 de zinco mais 3 de H2 mais 3 de água. Isso aqui permite, galera, com que eu consiga relacionar numa única equação o óxido de arsênio, que eu quero determinar o grau de pureza, e o arsênio que foi produzido, certo? Isso aqui mostra para mim que eu tenho 1 mol de óxido de arsênio para 2 mols de arsênio, tá? Fazendo isso, eu vou para a estequiometria de fato. E essa estequiometria vai ser uma estequiometria massa-massa. Porque se você voltar na questão, e eu vou voltar aqui junto com você, o cara fala que ele produz 50 gramas de arsênio e que ele tem 200 gramas do óxido de arsênio 3. Então eu tenho uma relação massa-massa. Essa relação massa-massa, como é que a gente vai fazer? Simples, 1 mol de arsênio. 1 mol de arsênio tem quanto de massa, gente? Vou lá na tabela periódica e vou ver. Aqui, ó, botei a S2O3 e, na verdade, gente, a S2O3 aqui. Tá aqui, bonitinho. Tava meio estranho, não dava pra parecer que era S2O3. Então, eu vou lá na tabela periódica e vou descobrir as massas molares desse cara. Eu tô fazendo isso junto contigo, ó. Vejo que a massa molar do arsênio é 75. Então, 2 vezes 75, 150. Beleza? Vejo que o oxigênio é 16. 3 vezes 16, 48. Então, 150 com 48, 198. Então, tem aqui, ó, 198 gramas de óxido de arsênio 3. Estão para 2 vezes, porque são 2 mols, 75 gramas de arsênio. Tá aqui, tá? Perfeito. O que que o cara fala agora para mim? O cara fala que ele tem uma amostra de 200 gramas, voltando aqui para a questão, ele tem uma amostra de 200 gramas de óxido de arsênio, e essa amostra de 200 gramas de óxido de arsênio, galera,
não é totalmente consumida, então não posso botar aqui 200 gramas, combinado? Então uma amostra de 200 gramas de óxido de arsênio produz 50 gramas de arsênio, tá? Então o que eu vou descobrir? Quanto de óxido de arsênio eu utilizei para formar 50 gramas de arsênio. Então fazendo essa continha, ó, posso cortar aqui por 25. Aqui dá 3 e aqui dá 2. Posso simplificar 198 e 3, porque 9 com 10 com 18. Aqui dá 19 por 3, 6, sobra 1. Aqui dá 66, certo? Então aqui 66. Posso cortar também mais o quê? Por 3 aqui. E aqui vai embora por 3 também, tá? Posso cortar aqui, ó, esse 2 com 2. Então, aqui ficou 1 e aqui ficou 1. Então, 1 vezes esse 1 aqui, vezes M é igual a 66 vezes 1, 66 gramas. Então, essa aqui é a massa de óxido de arsênio que eu calculei e, consequentemente, interpretei como a massa de óxido de arsênio que produziu 50 gramas. Então, dentro dos 200 gramas de amostra, eu só consumi 66 gramas. Então, essa é a quantidade de óxido de arsênio 3. Só que o cara não me perguntou a quantidade, ele me perguntou a pureza. E como é que eu calculo a pureza da amostra? Vamos lá. Deixa eu subir esses 66 gramas. Na verdade, deixa eu colocar esses 66 gramas aqui embaixo. Para a gente usar aquele espaço ali do lado para poder calcular a pureza. Como é que eu calculo a pureza dessa amostra, gente? A amostra toda tem 200 gramas. Então, 200 gramas é a massa da amostra 100%. 66 gramas é a parte pura, certo? Então, posso aqui, ó, cortar os zeros e posso simplificar esse 2 com esse 66. Aqui dá 1 e aqui dá 33. Então, eu vou ter o quê? 33 vezes 1 é igual a P vezes 1. Então, a pureza da minha amostra é de 33%. Pureza, 33%. Foi? Beleza? Questãozinha de estequiometria envolvendo 2 casos especiais, reações consecutivas e pureza. Não é uma questão difícil, só é uma questão que dá trabalho, tá? Estequiometria é um assunto muito importante para qualquer concurso que tenha prova de química, tá bom? Principalmente para a UERJ, beleza?